sua vida, seja sobre a sua casa nessa hora. Chame todos a sua família para que participem conosco desse culto de celebração. Hoje é domingo, dia do Senhor, 19 de abril, e nós vamos celebrar ao Senhor nessa hora. Vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor e declarando que a nossa fé está no Senhor Jesus. Para Ele nada é impossível. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Consumador da nossa fé. Para Ele nada é impossível, não existe nada impossível para o nosso Deus. Nós cremos no Deus Filho, nós cremos no Deus Pai, nós cremos no Deus Espírito Santo, e é diante dele que você está nessa hora, é diante dele que eu estou nessa hora. O Deus a quem nós servimos não é um Deus criado pelos homens, não é um Deus que pode ser domesticado pelos homens, mas é o Deus que criou os homens. Ele criou eu e você, e Ele nos criou para a sua glória. Por isso nessa hora você pode render-se ao Deus triuno e adorá-lo e declarar que Ele é merecedor de toda adoração,
porque nele tudo se formou para a sua glória. O Deus a quem servimos não é criado pelos homens. O Deus a quem servimos é Senhor de toda a criação. O Deus a quem servimos subsiste em três pessoas, único em essência, majestade, glória e poder. O Deus a quem servimos se revela pela sua palavra. O Deus a quem servimos dirige e governa a criação. O Deus a quem servimos nos ama e nos chama à sua presença. Para reconhecermos que só Ele é a razão de tudo existir. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso guia e consolador. O Deus a quem servimos nos ama e nos chama à sua presença. Para reconhecermos que só Ele é a razão de tudo existir. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso guia e consolador. Te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de tudo, nosso Deus. Te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de tudo, nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso guia e consolador. Amém. Ele é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Filho, Jesus, o Cristo, ungido de Deus, o enviado para nos salvar, o nosso Salvador.
Deus Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos guia. Esse é o Deus que nós adoramos. Então você pode dizer mais uma vez: te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de tudo, nosso Deus, te adoramos, te exaltamos,
nessa hora você pode levar a sua voz ao Senhor e falar com Ele. Esse é o momento que nós temos para orar. Nós já podemos aqui declarar a nossa oração cantada, mas agora você pode falar com o Senhor que está aí no seu coração. Vamos orar juntos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em Tua presença nós estamos nessa hora aqui reunidos, ainda que distantes, mas por esse meio de comunicação, pela internet, nós nos unimos em espírito nessa hora, para adorar o Senhor, para reconhecer quem Tu és em nossas vidas, para reconhecer a Tua grandeza, mas também para declarar ao nosso coração, à nossa alma, que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso abrigo em meio ao temporal, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. E nessa hora, através desses cânticos, nós declaramos isso. A nossa fé está no Senhor, está em Ti. De Ti vem a nossa esperança, de Ti vem a nossa salvação. Por isso, nessa hora, nós clamamos a Ti, pedindo ao Senhor que renove em nosso coração a fé em Cristo Jesus. Renove em nosso coração a esperança em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a convicção e a certeza, o convencimento pelo Teu Espírito em nossas vidas de que somos pecadores, de que somos dependentes do Senhor, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas mazelas, das nossas más obras, nossos maus pensamentos. Ó Deus, restaura-nos pela fé em Cristo Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nessa hora, lava-nos, ó Deus. Purifica-nos e faz-nos limpos. Em Ti, em Tua presença nós estamos e clamamos nessa hora. Mas também, ó Deus, nós queremos aqui consagrar ao Senhor as nossas vidas, consagrar ao Senhor tudo que o Senhor nos deu para administrar. Ó Deus, a nossa esperança, a nossa fé está no Senhor. Nós temos vivido nesses dias, ó Deus, dias de tribulação, dias de incerteza, dias onde o medo tem pairado em meio à sociedade, mas a nossa fé está no Senhor. Nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso guia, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Ó Deus, continue nos dando o pão de cada dia. Continue nos dando, ó Deus, o alimento necessário para viver. Continue nos dando, ó Deus, os recursos que precisamos para que continuemos vivos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Pai, nessa hora, receba o clamor do Teu povo. Nós clamamos ao Senhor porque nós confiamos em Ti. Nós cremos que Tu és o nosso Deus, vivo e verdadeiro, que reina sobre esse universo. Para Ti não existem impossíveis. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra que nos liberta, que nos encoraja, que nos transforma. E por essa palavra, nessa hora, Deus, que o Senhor nos traga descanso, que o Senhor nos traga direção, que o Senhor nos traga esperança. Que ao meditarmos na Tua palavra agora, o Senhor venha tirar dos nossos olhos todas as escamas e nos fazer enxergar a realidade da esperança que há em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Consagramos a Ti as nossas vidas, os nossos bens, tudo que o Senhor nos deu, todos os nossos recursos. E rogamos ao Senhor, usa-nos para a Tua glória. Limpa-nos e lava-nos de todo pecado. Santifica-nos para Ti mesmo, para que o Teu nome seja conhecido e a Tua glória seja manifesta através da Tua igreja, através de nós. Clamamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa esperança está no Senhor. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra de sustentação, onde todo edifício, que é a igreja, está construído. Nele nós seremos abalados. Esse é o momento que nós temos no culto de ouvir a voz do Senhor através da Sua palavra. Eu gostaria que você nessa hora abrisse comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus, segundo nos narra Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Eu estarei lendo e peço que você acompanhe aí na sua casa. Marcos 5, 25 a 34, assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia
e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse texto nos fala sobre fé, a essencialidade da fé. Nós vemos nesses dias que estamos sofrendo aí na nossa nação, no mundo inteiro, uma prova de fé. Muitos estão desesperados, muitos estão angustiados, muitos não sabem onde colocar a sua esperança e ter esperança de salvação nos próximos dias, de cura nos próximos dias. Mas aqueles que olham para Jesus, aqueles que buscam o Senhor Jesus, esses encontram paz, esses encontram salvação. Esse texto nos fala sobre o fenômeno da fé, e o cristão vive pela fé. Nós que cremos em Jesus, nós vivemos pela fé. Pela fé nós vivemos em paz no meio do caos. Pela fé nós vivemos em alegria no meio da tribulação. Pela fé nós vivemos o amor em meio ao ódio. Nós vivemos todas essas realidades no meio de calamidades, porque nós cremos, porque temos fé. E a fé é essencial para o ser humano. Prova disso é que lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor de Hebreus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que o ser humano viva sem fé. Nós precisamos ter fé, porque nós nem sempre vemos o que nós aguardamos, nós não conhecemos o dia de amanhã, mas nós esperamos as promessas de Deus, nós confiamos nas promessas de Deus, e toda a humanidade precisa disso. O próprio Deus permite que passemos por tribulações e pelo sofrimento para que exercitemos a nossa fé. E não foi diferente na vida dessa mulher. Essa mulher já havia sofrido mais de 12 anos essa hemorragia. Ela era reconhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha ali uma doença que ela havia procurado cura já por vários anos e ela não achava essa cura, e ela estava totalmente desnorteada, totalmente sem esperança, mas ela ouve falar de Jesus e ela então começa a exercitar essa fé que toda a humanidade precisa. A fé em Jesus é essencial para toda a humanidade. Essa fé essencial que nós estamos falando aqui é a fé na pessoa de Jesus. E essa mulher, ela manifesta essa fé. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos poder identificar aqui, nessa narrativa que Marcos faz, nós sabemos que Marcos, ele acompanhou o ministério de Jesus e ele aqui foi testemunho ocular. Ele viu o que Jesus fez e agora ele está aqui narrando essa história, narrando para nós esses fatos que são reais. Essa mulher realmente existiu, essa mulher realmente estava sofrendo dores há anos e ela foi ao encontro de Jesus. E por que a fé em Jesus é essencial para a humanidade? Por que todo ser humano precisa viver pela fé e por uma fé direcionada à fé em Jesus Cristo? Primeiro, porque a fé em Jesus traz esperança na adversidade. A fé em Jesus traz esperança na adversidade. Nós estamos passando por dias difíceis, dias de adversidade, dias de provas, dias de tribulação. E é nesses dias de tribulação que a fé em Jesus nos trará esperança. Você precisa crer em Jesus, você precisa conhecer a Jesus. Assim como essa mulher já havia procurado tantas soluções em tantos tratamentos e não havia encontrado esperança, mas quando ela ouve falar de Jesus, ela então encontra
esperança. Ela encontra esperança para o seu problema. Nós vemos claramente essa mulher aqui buscando o Senhor Jesus. A fé em Jesus traz esperança na adversidade, quando não há mais o que fazer. Marcos aqui nos diz que há mais de 12 anos essa mulher havia sofrendo essa hemorragia e ela havia gastado tudo que ela possuía, todos os recursos, com vários médicos, buscando a cura dessa enfermidade e de nada adiantou. A fé em Jesus traz esperança na adversidade quando não há mais o que fazer. Aquela mulher buscou cura por 12 anos. Foi um tempo de busca, um tempo de esperança frustrada. Aquela mulher perdia sangue diariamente, ela tinha uma anemia profunda, uma fraqueza constante, ela gastou tudo que ela tinha com vários médicos. Nós vemos aqui por essa passagem que ela enfrentou pelo menos três adversidades por causa dessa enfermidade. Primeira adversidade, é provável que tenha sido a adversidade conjugal, né? Problemas conjugais. Por quê? Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue, de acordo com a lei, ela não podia se relacionar com seu marido. Então, se essa mulher fosse casada, pelo fato dela ter fluxo de sangue, ela não poderia se relacionar com seu marido. Ela estava impedida disso. Se ela fosse solteira, ela não poderia se casar, porque ela era considerada imunda pelo fato de ter esse fluxo de sangue. Uma outra adversidade que provavelmente essa mulher sofria era a adversidade social. Por quê? Uma mulher com hemorragia não poderia se relacionar com as pessoas. Ela deveria viver confinada, né? Como se ela tivesse com lepra. Era muito comum naquela época também lepra. E as pessoas que estivessem com lepra não podiam se relacionar com a sociedade. Elas tinham que ficar isoladas. Irmãos, Marcos aqui nos diz que por 12 anos essa mulher ficou assim, isolada, não podendo abraçar a sua família, para não causar nenhum dano por causa da sua hemorragia. Essa mulher também provavelmente sofria aqui adversidade religiosa. Porque uma mulher com fluxo de sangue, ela não poderia entrar no templo e nem na sinagoga para adorar. Ou seja, ela estava proibida de participar dos cultos públicos de adoração a Deus no templo. E por que ela não podia participar? Porque a lei dizia isso, lá em Levítico, capítulo 15, versículo 25 a 33, nos fala sobre a questão da impureza, né? E o fluxo de sangue é uma impureza, e impedia essa mulher, então, de cultuar a Deus no templo, né? E eu olhando para esse texto essa semana, estudando esse texto, eu comecei a pensar nas adversidades que essa mulher estava enfrentando e comecei a relacionar essas adversidades com as nossas adversidades. Essa mulher estava impedida de se relacionar com a sua família, né? E muitos de nós esses dias também estamos por causa da distância e pelo fato desse vírus que não nos deixa de se relacionar com as pessoas. Ela estava isolada, tendo isolamento social, como nós também estamos. Essa mulher estava impedida de ir ao templo, né? Ela estava impedida de poder cultuar a Deus no templo, e assim também nós estamos impedidos por causa dessa pandemia. Mas é interessante que no meio dessa adversidade, essa mulher com barreiras sociais, não podendo se relacionar com os outros por causa da sua enfermidade, essa mulher não podendo nem ir ao templo para cultuar a Deus por causa da sua enfermidade, ela ouve falar de Jesus, ela encontra esperança em Jesus no meio da adversidade. Por isso que a fé é tão essencial para nós, que cremos em Deus, e para todo ser humano que precisa também crer no Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus vai trazer esperança para nós no meio dessa adversidade. Nós estamos passando por uma adversidade muito grande, nós estamos passando por isolamento social, nós estamos passando por tribulações semelhantes a que essa mulher passou. Mas essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus, e ela colocou os seus olhos em Jesus, e ela teve esperança em Jesus, ela depositou a sua fé em Jesus. E é isso que Deus quer também que façamos nesses dias. Deus não faz nada por acaso. Deus não é pego de surpresa com pandemias, com tribulações que acontecem no mundo. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo isso. Deus sabe exatamente o que está se passando, Ele está no controle de tudo isso, e Ele faz com que as adversidades façam parte da nossa vida, para que nós passemos a colocar a nossa fé no Senhor Jesus, para que nós olhemos para o Senhor Jesus, para que nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Deus quer que toda a humanidade se renda e se prostre aos pés de Jesus.
E as adversidades que Deus permite na nossa vida, nós não sabemos quanto tempo esse vírus vai durar, nós não sabemos se será 12 anos, como foi aqui na vida dessa mulher, não o vírus, mas o fluxo de sangue. Nós não sabemos, eu não sei qual a adversidade que você está passando na sua vida hoje, além do coronavírus, talvez seja uma enfermidade, não sei. Mas uma coisa eu sei, o tempo que você vai sofrer, se é 12 anos, se é 15 anos, se é 1 ano, se é 2 anos, eu não sei. Mas saiba de uma coisa, essa diversidade que Deus está permitindo na sua vida, Ele está te levando a colocar os seus olhos em Jesus, a olhar para Cristo Jesus, a colocar a sua fé em Jesus, assim como essa mulher, no meio dessa adversidade, no meio desse isolamento, no meio dessa enfermidade, buscando cura durante tantos anos, gastando todos os seus recursos com o médico, ela olha para o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Ela olha para Jesus. E a fé em Jesus traz esperança na adversidade. E por que a fé em Jesus traz esperança na adversidade? Porque só Jesus tem poder para transformar a realidade. Essa mulher foi em vários médicos, essa mulher gastou todos os bens que ela possuía e ela estava indo de mal a pior, como Marcos aqui nos diz. Mas ela olha para Jesus. E Jesus tem poder para transformar a realidade. Jesus tem poder para transformar a realidade. Por isso que Ele traz esperança no meio da calamidade, no meio da adversidade. No verso 27, nós vemos Marcos aqui dizendo: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Essa mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava no meio do povo, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava abrindo os olhos aos cegos, Jesus estava fazendo milagres e prodígios. Ele era aquele Messias que foi anunciado pelos profetas. Ele estava ali e ela ouve sobre a fama de Jesus, ela ouve sobre o Filho de Deus e ela então busca o Senhor Jesus. Ela encontra esperança no meio dessa adversidade que ela estava vivendo. Ela ouviu falar sobre o Senhor Jesus, ouviu as maravilhas que o Senhor Jesus fazia, e ela então busca o Senhor Jesus. E ela disse: tão somente eu lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ela encontra esperança nessa adversidade. Jesus tem poder para transformar a realidade, e essa mulher crê nisso. Eu te pergunto nessa noite, você crê que o Senhor Jesus tem poder para transformar a sua realidade? Você crê que o Senhor Jesus tem poder para transformar a realidade que estamos vivendo? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio porque o Senhor já tem mostrado o seu poder desde a sua vinda. A sua palavra nos testifica isso. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus continua curando, Jesus continua operando milagres. E o maior milagre que Jesus opera não é apenas um milagre de curas ou de soluções passageiras, mas é o milagre da salvação, é o milagre da redenção, é o milagre da vida eterna. Esse é o maior milagre que o Senhor Jesus opera. E essa mulher ela está conhecendo essas coisas, ela está buscando o Senhor Jesus, assim como nós também precisamos olhar para Jesus e buscar o Senhor Jesus, porque só Ele traz a esperança para nós no meio dessa adversidade. Assim como essa mulher achou esperança em Jesus no meio da adversidade que ela estava vivendo. A fé em Jesus traz esperança na adversidade, não porque Ele tem poder para transformar a realidade, mas porque Ele transforma a realidade. Jesus não tem somente poder para transformar, mas Ele também transforma. Se Ele disser sim, tudo vai acontecer. Basta uma palavra que Ele disser e tudo se transforma. Desde a criação foi assim. Uma palavra de Deus formou os céus e terra. O Senhor tem poder para transformar a realidade num piscar de olhos. E foi isso que aconteceu com a vida dessa mulher. Ela havia sofrido 12 anos buscando cura, buscando solução para o seu problema, buscando um alívio para a sua alma. E Jesus, em um instante, opera esse milagre, transforma a realidade dessa mulher. Por isso, no verso 29, Marcos vai nos relatar assim: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, da sua ferida. Essa mulher, ao tocar as vestes de Jesus, foi algo instantâneo. Ela tocou nas vestes de Jesus e rapidamente ela foi curada. Ela sentiu no seu corpo que ela estava curada. O toque que essa mulher teve, o toque de Jesus, curou essa mulher fisicamente, restaurou a sua saúde, restaurou a sua vida social. Agora ela podia estar no meio dos seus familiares, ela podia estar no meio da sua família, ela podia adorar a Deus. Agora, novamente adorar a Deus no templo. Jesus
restaurou essa mulher, Jesus curou essa mulher por completo, porque só Jesus transforma a realidade. Só Jesus tem poder para transformar, e só Ele transforma. Ele é a nossa esperança no meio da adversidade. Ele foi a esperança dessa mulher no meio da adversidade que ela estava vivendo. E rapidamente ela foi curada, ela foi transformada. Mas uma segunda razão que nós temos para entender por que a fé em Jesus é essencial para toda a humanidade, não é somente porque a fé traz esperança na adversidade. Olhar para Jesus nos traz esperança no meio da adversidade. Ele é a solução, Ele é a salvação que nós precisamos. Mas você não pode ter fé em Jesus somente para ter esperança na adversidade. Por isso que nós vemos Marcos aqui relatando essa história e nós encontramos nesse texto uma segunda razão para entender que a fé em Jesus ela é essencial para a humanidade, não somente porque traz esperança na adversidade, mas também porque a fé em Jesus conduz à salvação. Muito mais do que esperança no meio da adversidade, muito mais do que uma cura momentânea para a nossa enfermidade ou uma solução momentânea, quem sabe, para esse coronavírus, Deus pode operar esse milagre. Nós sabemos que as perspectivas são ruins, muitos falam de meses ainda continuarmos nessa pandemia, mas se Deus quiser, Ele pode num estalar de dedos tudo acontecer, mudar totalmente essa realidade. Nós podemos passar em instantes por tudo isso, se o Senhor assim quiser, e nós temos orado por isso. Deus tem poder para isso. Mas Jesus não veio ao mundo apenas para trazer esperança na adversidade. Jesus não veio ao mundo apenas para curar enfermos, apenas para fazer paralíticos andar, apenas para acalmar a tempestade, multiplicar pães e peixes. Ele não veio apenas para ser a esperança da humanidade. Mas Jesus veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar o pecador. Por isso que essa é a segunda razão para nós entendermos aqui que a fé em Jesus é essencial para a humanidade. A fé em Jesus é essencial não apenas para trazer esperança para o nosso coração no meio da calamidade que estamos vivendo, mas também para trazer salvação. A fé em Jesus conduz à salvação. A fé em Jesus conduz à salvação. E é por isso que nós podemos olhar para esse texto e entender que Jesus queria algo a mais dessa mulher. Jesus aqui não estava apenas disposto a trazer esperança para essa mulher e curar essa mulher como Ele verdadeiramente curou. Mas Jesus também ali estava operando o maior milagre que essa mulher poderia receber, que é o milagre da salvação. Muito mais do que a cura física que ela tanto almejava, essa mulher poderia ser curada também na sua alma. Ela podia ser perdoada dos seus pecados, ser totalmente transformada em filha de Deus pela fé no Senhor Jesus. A fé em Jesus conduz à salvação porque exige uma confissão. Exige uma confissão. Nós vemos aqui no verso 30, Marcos aqui nos dizendo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Nós vemos aqui claramente Jesus exigindo dessa mulher uma confissão. E é interessante que se nós pararmos para pensar nessa pergunta que Jesus faz, nós precisamos entender que biblicamente, claramente a Bíblia nos fala que Jesus é Deus encarnado. E se Jesus é Deus encarnado, Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Será que Jesus não sabia quem era essa mulher? Será que Jesus não sabia quem havia lhe tocado realmente? Com certeza Jesus sabia quem era essa mulher. Com certeza Jesus sabia quem havia lhe tocado as vestes, porque Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas e Ele já havia planejado o encontro com essa mulher, a salvação dessa mulher hemorrágica. Jesus sabia quem era essa mulher. A Bíblia nos diz que Deus nos chama pelo nome. Jesus sabia quem era essa mulher. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Por que Jesus vira no meio da multidão e pergunta: quem me tocou as vestes? E é interessante que Marcos aqui vai nos dizer no versículo 31 que os discípulos falaram para Jesus assim: mestre, o Senhor vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Tem muita gente ao seu redor, muitos querendo te ver, muitos querendo te tocar, e o Senhor pergunta quem te tocou? Por que Jesus faz essa pergunta, meus irmãos? Porque Jesus queria dessa mulher uma confissão de fé. Jesus sabia quem havia lhe tocado, mas Ele queria que essa mulher confessasse. Ele queria que essa mulher conversasse com Ele. E por isso Ele pergunta: quem me tocou? E assim como aconteceu com Adão e Eva, né? Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, nós vemos ali
que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se esconderam de Deus. Mas Deus ali no jardim, ele pergunta para Adão e Eva, onde estás? Com certeza Deus sabia onde Adão e Eva estavam, porque Deus sabia que Adão e Eva haveriam de desobedecê-lo. Mas Deus está fazendo essa pergunta não porque ele queria saber onde Adão e Eva estavam, porque ele sabia onde eles estavam. Deus é onisciente. Mas Deus ali estava dando a Adão e Eva a oportunidade de confessar o seu pecado. Quando Deus pergunta para Adão e Eva, onde estás? Não é uma pergunta apenas de local físico onde eles estavam, mas de local espiritual. E quando Jesus pergunta para essa mulher assim, quem me tocou? Ele estava chamando essa mulher à confissão. Ele estava chamando essa mulher a conversar com ele, a conhecê-lo. Jesus poderia muito bem curar essa mulher e deixá-la ir embora. Mas o plano de Deus não é apenas de curar a humanidade, não é apenas de trazer esperança para nós no meio da adversidade, mas o plano de Deus é de salvar o pecador. E Jesus tinha um plano de salvar essa mulher. Assim como também Jesus tem um plano de não apenas trazer esperança para nós no meio da calamidade que estamos vivendo. Talvez você nesses dias de adversidade esteja aí buscando esperança em Deus, buscando a palavra de Deus, mas talvez se isso passar em breve, você vai se esquecer de Deus, se esquecer de Jesus. Mas o que Jesus quer de você hoje, nesses dias, não é apenas que você encontre esperança nele nesses dias, não é apenas que você encontre cura nele nesses dias, mas é que você encontre salvação. E por isso, assim como Jesus perguntou para aquela mulher, quem me tocou? Assim como ele pergunta naquela multidão, quem me tocou? Ele também pergunta para nós hoje. Dia a dia nós podemos tocar a Jesus pela fé e Ele está nos perguntando onde e como estamos. Dia a dia precisamos falar com Jesus, ter comunhão com Jesus e Ele nos chama a essa comunhão, Ele nos chama à intimidade, Ele nos chama a ter vida nele, vida abundante com Ele. E nós vemos essa mulher então tendo ali a oportunidade de conversar com Jesus. E é isso que Jesus queria. Jesus queria conduzir essa mulher à salvação. E é isso que Ele faz. A fé em Jesus conduz à salvação porque leva-nos a declarar toda a verdade aos pés de Jesus. E quando essa mulher tem a oportunidade de responder a Jesus, de confessar a Jesus, de conversar com Jesus, ela faz isso. Jesus abriu o caminho de salvação para ela. E agora ela se rende aos pés de Jesus. É isso que Marcos nos diz aqui no versículo 33. Acompanhe aí comigo. Ele vai dizer assim, então a mulher, atemorizada e tremendo, ou seja, com temor, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Observe bem as atitudes dessa mulher. Primeiro, ela demonstra temor. E esse temor aqui que Marcos está dizendo, essa atemorizada, não é simplesmente um medo, um pavor. Não é isso, é uma reverência. Essa mulher sabia diante de quem ela estava. Ela tocou as vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. Então ela tem logo a consciência de que ela está diante de Deus. Ela tocou o próprio Deus encarnado. E isso causa nessa mulher um temor, uma reverência, um santo temor. E é isso que a presença de Jesus tem que causar em nós, temor. Jesus é Deus encarnado. E essa mulher, então, ela demonstra reverência, porque ela era consciente de que nela foi operado o poder de Deus na vida dela, o milagre na vida dela. E olha a segunda atitude que ela teve. Esse temor levou ela a fazer o quê? Marcos aqui vai nos dizer no verso 33. Veio e prostrou-se diante dele. Primeiro ela teve temor, reverência, adoração. E esse temor e essa reverência levou essa mulher a fazer o quê? A se prostrar diante de Jesus. Ela se prostrou diante de Jesus. Ela se humilhou diante de Jesus. Ela dobrou seus joelhos diante de Jesus. Ou seja, essa mulher está reconhecendo que Jesus é Deus. Essa mulher está reconhecendo que Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus não é apenas o médico dos médicos que traz esperança no meio da adversidade, mas Jesus é o Deus que controla toda a adversidade. Ele é Deus encarnado, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. E é por isso que diante do Rei dos reis, diante do Senhor dos senhores, essa mulher não tem outra atitude a não ser temer, reverenciar e adorar. Ela se prostrou diante de Jesus. Mas ela não apenas ali se prostrou e adorou, mas ela também, como Marcos nos diz no verso 33, declarou-lhe toda a verdade. Ela abriu o coração para Jesus. Ela contou toda a sua história para Jesus. Jesus já sabia quem era essa mulher.
Jesus já sabia que essa mulher havia sofrendo com essa enfermidade há 12 anos. Porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas Jesus dá a oportunidade a essa mulher de adorar, de se prostrar, de se humilhar e de declarar toda a verdade, de contar a sua história. E Jesus também nos dá essa oportunidade. Jesus te dá hoje a oportunidade de se prostrar diante dele, de adorar a ele e de contar a sua história. Ele te conhece muito bem, mas ele te dá a oportunidade de que você fale a respeito da sua vida. Ele quer te ouvir, ele quer te conduzir à salvação, ele quer ser o seu bom pastor, o seu Senhor, o seu Salvador. E ele hoje está te dando a oportunidade de fazer isso, de se prostrar diante dele, assim como ele deu a oportunidade a essa mulher. Ele leva-nos a prostrar aos seus pés. A fé em Jesus nos conduz à salvação, porque nos leva a declarar toda a verdade aos pés de Jesus. E a fé em Jesus também conduz à salvação, porque só Jesus pode nos dar paz. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Só Jesus pode nos dar paz. E só Jesus pode nos livrar de todo o mal. Por isso que essa mulher, ao se prostrar diante de Jesus, ao reconhecer Jesus como Senhor, agora ela recebe Jesus também como seu Salvador. E prova disso é a confirmação que Jesus, a resposta que Jesus dá a essa mulher diante da sua confissão, diante da sua entrega, diante da sua prostração. Quando essa mulher se rende aos pés de Jesus e confessa toda a verdade, e confessa os seus pecados, Jesus então declara a essa mulher, como está aqui registrado no verso 34, e Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo que a fé dessa mulher não apenas permitiu que ela tivesse esperança na adversidade. Essa mulher não teve fé apenas para ser curada da sua enfermidade. Mas muito mais importante do que ter fé para ser curada, essa mulher teve fé para ser salva. Por isso Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Essa fé que nós sabemos biblicamente, a própria Bíblia vai nos dizer isso, o apóstolo Paulo diz que a fé é dom de Deus, ela não vem de nós. Toda fé que nós manifestamos em Cristo Jesus é porque o próprio Deus nos dá condições para isso. E nós sabemos que Deus já havia escolhido essa mulher para crer em Jesus e preparado essa mulher para isso. Mas é interessante a gente ver toda a narrativa aqui de Marcos mostrando como que foi esse conhecimento que essa mulher teve. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, é isso que o apóstolo Paulo diz. E realmente foi assim. Ela ouviu a respeito de Jesus e ela então encontrou esperança em Jesus. Mas muito mais do que esperança para ser curada, ela encontrou esperança para ser salva. Essa mulher foi conduzida à salvação. Todos os milagres que Jesus operou, nenhum deles foi sem propósito. O propósito do Filho de Deus ao vir ao mundo é para salvar o pecador. Ele disse claramente aos discípulos: eu vim para buscar e salvar o perdido. E esse foi o propósito de Jesus ao curar essa mulher. Essa mulher não foi curada apenas para ter ali o alívio das suas dores físicas, mas Jesus queria trazer a ela alívio dos seus pecados, alívio das suas dores espirituais, salvação eterna, vida eterna. Jesus não estava trazendo para ela apenas uma cura passageira, que era a cura da sua enfermidade física, mas Jesus estava trazendo a essa mulher a cura eterna, a vida eterna. Jesus estava trazendo para essa mulher salvação. Por isso ele vira para essa mulher e diz: a tua fé não apenas te deu a possibilidade de ter esperança nessa adversidade, de ter esperança de ser curada e ser curada, mas a tua fé agora te salva. A tua fé te salvou. E prova de que essa mulher foi salva é que Jesus diz para ela: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher agora, salva em Cristo Jesus, conduzida à salvação, conduzida ao Rei dos Seis, prostrada aos pés de Jesus, agora ela tem paz na sua alma. Se Jesus tivesse apenas curado a enfermidade dessa mulher, talvez ela teria ido embora, curada no corpo, mas ainda com a alma ferida. Mas Jesus traz paz para essa mulher. Por isso ele diz: vai-te em paz, vá em paz. Você agora tem a minha paz. Você agora tem a minha paz para estar no meio da calamidade, para estar no meio da adversidade e não se desesperar, mas confiar. E não se desesperar, mas adorar, se prostrar. Essa mulher encontrou um lugar de descanso em Deus, um lugar de descanso em Cristo Jesus. Jesus deu a essa mulher a salvação da sua alma, a vida eterna. E ele diz a essa mulher: vai em paz, a tua fé te salvou, seja livre do seu mal. E esse mal não é apenas um mal físico, não é apenas um mal moral, mas é também um mal espiritual.
Jesus ensinou aos seus discípulos a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse mal que Jesus ensinou a orar para que Deus nos livre, não é apenas os males físicos, mas é o mal espiritual. É sobre as artimanhas do maligno, as tentações do maligno contra nós. Jesus fala: fique livre do mal. Todo o mal que nos cerca, todo o mal que tenta minar a nossa fé, todo o mal que traz-nos tristeza, Deus está nos dizendo, Jesus está dizendo: fique livre do seu mal, fique em paz. E o interessante é que Jesus aqui não vai nos isentar de sofrer males na vida, porque nós sofremos muitas adversidades, como essa mulher sofreu. Mas Jesus nos dá paz para enfrentar todo o mal. Paz para ter esperança no meio da adversidade. Paz para ter esperança no meio da calamidade. E Ele nos dá a sua promessa de nos livrar de todo o mal. Os que são dele, Ele protege. Os que são dele, Ele salva. E ainda que venhamos a passar tribulações nesse mundo, nós temos a certeza que na vida eterna, no dia do juízo do Senhor, nós vamos para novos céus e nova terra, e lá não haverá mais mal, lá já não haverá mais morte. Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. É isso que a promessa diz. Apocalipse capítulo 21 é real, é verdade. Nós estaremos livres de todo mal, mas enquanto não chegamos lá, nós temos a promessa de Jesus, como ele disse àquela mulher: vai-te em paz e fique livre de todo o seu mal. Essa também é a promessa do Senhor Jesus para a sua vida. Por isso você precisa entender nessa noite que a fé em Jesus é essencial, não apenas para toda a humanidade, mas principalmente para mim e para você. A fé em Jesus é essencial. E por que ela é essencial? Porque traz esperança para nós no meio da adversidade. No meio dessa calamidade que você está vivendo, no meio da enfermidade que talvez você esteja vivendo, no meio da crise, talvez financeira, não sei qual é a adversidade que você está vivendo. Eu sei que o mundo inteiro está vivendo essa adversidade do coronavírus, mas no meio dessa adversidade, olhe para Jesus, porque só Ele nos traz a esperança. Só Ele tem poder para transformar a nossa realidade. Se Ele quiser, Ele pode. Creia nisso. Ore por isso. Mas entenda que no meio dessa adversidade, Jesus não quer apenas ser a sua esperança, mas Ele também quer ser o seu Salvador. Ele te conduz à salvação. A fé em Jesus te conduz à salvação nesse dia. E você pode não apenas encontrar a esperança em Jesus hoje, mas também ser salvo. Você pode não apenas entender que Jesus é o médico dos médicos e que pode todas as coisas, mas você pode também entender que Ele é o seu Redentor e o seu Salvador, que Ele morreu na cruz também por você, em seu lugar, para te trazer redenção, para te trazer salvação. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, e no seu ministério terreno, Ele mostrou isso o tempo todo. Todas as curas que Ele fez, todos os milagres que Ele fez, apontavam para a sua missão: salvar o pecador. E Ele fez isso. A palavra de Deus nos diz que Ele foi crucificado. A palavra de Deus nos diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e Ele está sentado à destra do trono de Deus. E um dia Ele voltará para julgar todos os vivos e os mortos. Ele virá. A promessa do Senhor é clara. Ele veio para nos salvar e Ele já garantiu e já consumou a nossa salvação. Por isso você pode olhar para Jesus, porque Ele é a sua esperança no meio da adversidade. Mas você também pode olhar para Jesus, porque Ele é o único que te conduz à salvação. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Cristo Jesus. E nessa hora, Jesus está te chamando. Ele está te chamando não apenas a entender que Ele pode todas as coisas e que no instante Ele é poderoso para transformar a sua realidade, mas Ele também está te chamando para se prostrar aos pés dEle. Assim como aquela mulher hemorrágica fez. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela teve temor no seu coração, um sentimento reverente, de adoração. E ela confessou a Ele toda a verdade. O Senhor Jesus nessa hora te dá a oportunidade de confessar a Ele toda a verdade. De abrir o seu coração diante dEle. Então nessa hora, você pode falar com Ele. Você pode elevar a sua voz aos céus e ter a certeza de que o Senhor ouve a sua oração nessa hora. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Eu gostaria de orar por você que talvez não sabe nem fazer essa oração, mas saiba que o Espírito Santo de Deus nessa hora te auxilia nesse clamor. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Então feche os seus olhos e eleve o seu pensamento aos céus.
Vamos orar? Querido Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos revela na Tua palavra que nós podemos ler nessa noite, meditar e entender que a fé é essencial para nós. Nós precisamos viver pela fé, porque se não vivemos pela fé, nós pereceremos. Ó Deus, sem fé é impossível agradar o Senhor. Por isso é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que o Senhor existe e se torna galardoador daqueles que te buscam. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é aquele que se torna o galardoador, o salvador, o redentor daqueles que te buscam, assim como aquela mulher hemorrágica te buscou. E nessa noite, ó Deus, nós temos aqui a oportunidade de falar com o Senhor. O Senhor Jesus nos dá agora a oportunidade de declarar toda a verdade diante de Ti, de nos prostrar diante de Ti em adoração, assim como aquela mulher fez. Encontre, ó Deus, em nosso coração reverência. Produz pelo Teu Espírito Santo reverência em nosso coração, sinceridade, para que o nosso clamor não venha ser apenas algo dito da boca para fora, mas venha do nosso coração. E nessa hora, Senhor, eu oro junto com aqueles que nunca fizeram essa oração de confissão, essa oração de rendição ao Senhor. Eu oro por aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus como Salvador. E se tem alguém nessa noite que nos ouve e que não confessou o Senhor Jesus como Salvador, em nome de Jesus, nessa hora, dê a eles a oportunidade de fazer isso. Dê a oportunidade de dizerem para o Senhor: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Não apenas como meu médico, não apenas como a minha esperança no meio da adversidade, mas como o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Eu entendo, Senhor Jesus, que Tu morreste na cruz para me salvar. Eu entendo que o Senhor veio a esse mundo não apenas para trazer esperança de cura de enfermidades, esperança de paz em meio à calamidade, mas esperança de salvação. O Senhor veio para nos conduzir à salvação, para nos conduzir à vida eterna. Eu creio nisso, Senhor Jesus, e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu te confesso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Rei da minha vida e Rei do meu coração. Eu entrego ao Senhor a minha vida, eu me consagro a Ti. Mas também nessa hora, eu oro a Ti, Senhor, por aqueles que já conhecem o Senhor, aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, assim como eu já fiz há tantos anos e tenho feito a cada dia. A nossa oração nessa hora, Deus, é para que o Senhor fortaleça a nossa fé. A nossa oração é para que o Senhor não permita que olhemos para o Senhor Jesus e busquemos apenas as bênçãos que o Senhor Jesus pode nos dar. Ó Deus, livra-nos de olhar para o Senhor Jesus apenas para ter nele esperança, apenas para ter nele, ó Deus, salvação momentânea de um mal. Livra-nos, ó Deus, de orarmos a Ti apenas para querermos receber de Ti algo de bom, receber de Ti a cura de enfermidades, receber de Ti, ó Deus, a esperança no meio dessa calamidade que estamos vivendo. Nós não queremos apenas, ó Deus, ser livres desse mal, ser livres dessa pandemia. Não queremos apenas ser livres desse coronavírus, mas queremos o mais importante, queremos ter comunhão com o Senhor. Muito mais do que as bênçãos físicas, muito mais do que bênçãos de cura, muito mais do que bênçãos de transformação da nossa realidade, da nossa economia, do nosso país, do mundo. Nós queremos a intimidade com o Senhor. Nós queremos a comunhão com o Senhor. Nós queremos fazer como aquela mulher que se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher que foi curada e ao ter recebido a cura poderia ter ido embora. Mas assim como ela recebeu do Senhor Jesus a oportunidade de se prostrar aos pés dele, de adorá-lo e de confessar toda a verdade. Nessa hora, Senhor Jesus, nós também confessamos a Ti toda a verdade. Confessamos que somos pecadores. Confessamos que muitas vezes viemos a Ti apenas para receber o que o Senhor pode nos dar. Mas nessa hora, ao olhar para a Tua palavra e ao receber essa mensagem, nós dizemos a Ti: livra-nos, ó Deus, de apenas queremos algo de Ti, mas dá-nos a graça de querermos o Senhor, de amarmos primeiro o Senhor, e não apenas as coisas que o Senhor pode nos dar, e não apenas a cura que o Senhor pode nos dar. Dá-nos fé em Ti, Jesus, para crermos que Tu és a nossa esperança em meio à adversidade, mas não apenas isso, para que principalmente possamos ter fé que Tu és o nosso Salvador, aquele que a cada dia nos conduz à salvação, aquele que a cada dia nos conduz à vida eterna. Seja conosco, ó Deus, nesses dias. Fortaleça a nossa fé e não nos deixe esmorecer, mas continue nos dando a graça de permanecermos em Ti,
confiando em Ti, dependendo de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Nós rasgamos o nosso coração em Tua presença, nós nos derramamos em Tua presença, nós nos prostramos assim como aquela mulher fez e declaramos essa hora toda a verdade. Confiamos no Senhor, dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Tu és tudo que precisamos, muito mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Ouve o nosso clamor nessa hora, pois fazemos isso em nome de Jesus. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções, em meio a tentações e fracos. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai voltar. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Creio em Ti. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Eterno Pai
e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, desde agora e por todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Espírito Santo, ao nosso Deus, que nos chama à sua presença, que nos chama à salvação, que não é para nós apenas esperança na adversidade, mas que é a nossa salvação eterna. Gostaria de te lembrar aqui dos nossos avisos da semana. Nós vamos ter na terça-feira o nosso culto de oração às 20 horas. Eu te convido a participar comigo dessa transmissão. Na quinta, nós temos o culto da palavra também às 20 horas. E no domingo nós temos às 10 horas a escola bíblica e às 20 horas o nosso culto de celebração. Você está convidado a participar conosco. Eu quero aqui também agradecer você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Amazonas, mas que esteve conosco nessa noite acompanhando esse culto. Deus abençoe a sua vida e que você continue perseverando na fé em Cristo Jesus. Quero aqui lembrar também os membros da nossa igreja, você que é membro da Igreja do Bairro Amazonas, que tem um compromisso de fidelidade a Deus, de consagração dos dízimos. Você pode fazer isso fazendo um depósito aqui na conta da nossa igreja, também estará na descrição do vídeo. Então peço que você cumpra esse voto de expressão de fé e de responsabilidade com a igreja. Muito obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na presença de Deus, continue encontrando no Senhor Jesus esperança e muito mais do que esperança, encontre nele salvação para a sua vida e que o Senhor continue conduzindo os seus passos nesses dias de tribulação e que você continue recebendo do Senhor a salvação. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.